Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos nesse último trimestre de 2010 estudando sobre a oração. O tema é o poder e o ministério da oração, o relacionamento do cristão com Deus. O autor dessa revista é o pastor Eliezer de Lira e Silva e tendo como consultor doutrinário e teológico o pastor Antônio Gilberto, ambos da CPAD. Hoje estaremos estudando a lição número 11, que traz como tema a oração que conduz ao perdão. O nosso texto áureo diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmos 51, 10. A nossa verdade prática diz assim: um espírito quebrantado em oração é um poderoso instrumento para restaurar a comunhão com Deus. Nós vamos ver aí a nossa leitura bíblica que nós fazemos na classe da Escola Bíblica Dominical, e ela está registrada aí no Salmos 51, do versículo 1 ao versículo 13. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ver que Davi escreveu esse salmo num momento de tremenda angústia, de tremendo sofrimento devido ao seu pecado cometido, e nós vamos ver aí que é um pecado gravíssimo que ele havia cometido, primeiramente contra Deus, como ele mesmo disse. Ele havia adulterado com Batseba e, além de adulterar, usou de engano, trazendo o seu esposo que estava na guerra, para que o filho que ela estava esperando fosse dele. Se ele tivesse ido em casa, tivesse tido algum contato físico com ela, ela poderia dizer que esse filho era dele. Depois, além disso, mandou matá-lo através dos exércitos inimigos. Então, ele teve aí o caso de adultério, teve essa mentira, esse engano. Além disso, ainda teve um assassinato e depois ainda passou aí 9 meses enganando as pessoas, né? E arrumando desculpas e tal, e morando, tendo um caso com a mulher de Urias. Então veja bem que o pecado era gravíssimo diante de Deus e que ele merecia morrer, como ele mesmo, Davi, disse para Natã, o profeta, quando Natã foi dizer-lhe que ele estava em pecado. Então esse salmo é um salmo escrito por Davi neste momento de angústia. E provavelmente nós acreditamos, que ele pode ter escrito isso depois que Natã, então,
foi falar com ele, que depois que a criança, filho desse adultério, morreu, e que Deus perdoou a Davi, que ele clamou, pediu perdão a Deus, se arrependeu, e Deus concedeu-lhe o perdão e ainda lhe concedeu um filho da agora não casada, porque seria outro adultério, mas agora da viúva, e um filho que se chamou Salomão e que foi aquele que construiu o templo em Jerusalém para Deus e foi criado pelo próprio profeta Natan. Então este salmo é um salmo de confissão, uma confissão de pecados terríveis, e que nós encontramos aí em 2º livro de Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 13, narrada aí essa história quando o profeta Natan vem a Davi repreendê-lo devido aos seus pecados. Então devemos notar que esse salmo foi escrito por um crente, uma pessoa que tinha contato com Deus, conhecia Deus, temia Deus, e que voluntariamente pecou contra Deus. E devido a esse pecado, ele perdeu a comunhão com Deus. Ele perdeu a intimidade com Deus. Então, após ser repreendido pelo profeta Natan, nós vemos aí que Davi, ele clama por perdão e ele vem contritamente ele rogar a Deus por algumas coisas que ele havia perdido. E nós vemos aí que ele roga a Deus pela plena restauração da sua salvação, pela restauração da pureza, da sua pureza, pela presença de Deus, pela vitalidade espiritual e pela alegria que ele sentia antes e que agora não está sentindo mais. Então Davi diz: tem misericórdia de mim. Então todos que pecaram gravemente e que estão opressos por sentimento de culpa podem obter o perdão, a purificação do pecado e a restauração diante de Deus, se o buscarem conforme a natureza e a mensagem desse salmo. A súplica de Davi por perdão e pela restauração baseia-se na graça, na misericórdia, na benignidade, na compaixão de Deus. É um coração verdadeiramente quebrantado, arrependido e em sentido pleno na morte vicária pelos nossos pecados. Então Davi diz: olha, o meu pecado está sempre diante de mim. Então a acusação era terrível em sua mente, em seu subconsciente. Então às vezes a certeza de perdão e restauração da bênção divina não ocorre facilmente. Às vezes até as pessoas que nós ofendemos nos perdoam, nós declaramos o perdão às pessoas, nós pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoa, mas mesmo assim, nós mesmos não conseguimos nos perdoar. É uma coisa terrível isso. Então, Davi diz: olha, o meu pecado está sempre diante de mim. Sou uma pessoa que antes desfrutava a alegria da salvação e desce então as profundezas da imoralidade, poderá passar por um período prolongado de arrependimento e de conflitos interiores antes de receber a certeza do perdão e plena restauração ao favor de Deus. Então a experiência de Davi revela que quão terrível então é ofender a um Deus santo depois de alguém ter sido tão ricamente abençoado por Deus. Veja que Davi foi tremendamente abençoado por Deus. Ele tinha uma íntima comunhão com Deus. Era um homem famoso, vitorioso. Era exemplo para todos de homem de coragem, de fé, de comunhão com Deus. E chegou a esse ponto tão baixo, desceu tão baixo. Quase que ninguém conseguiria aí acreditar que Davi fizesse uma coisa dessa. Mas ele fez. E nós sabemos que muitas vezes, e na maioria das vezes, Satanás vem nos tentar exatamente quando nós estamos na vitória, quando nós estamos bem. Aí é que vem a tentação. E é a hora que nós devemos estar prontos para resistir a essa tentação. E Davi então continua e diz: contra ti pequei.
Então Davi não diz que seu pecado foi cometido contra outras pessoas, mas ele reconhece que antes de pecar contra alguém, ele havia cometido esses pecados terríveis ao próprio Deus. Ele havia ofendido o próprio Deus e a palavra de Deus. Veja 2 Samuel 12, 9 e 10.